Apesar de já ter começado a pagar o auxílio emergencial na semana passada, muitos brasileiros ainda aguardam receber o benefício do governo federal. E ainda são muitas as perguntas sobre quem pode ter acesso a esse dinheiro. Para tirar essas dúvidas, a gente conversa agora com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Presidente, bom dia, muito obrigado por atender a Record News e ajudar a esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Bom dia para vocês, muito obrigado por nos receber. É extremamente importante que a gente continue tirando as dúvidas, porque ainda é um processo muito novo e nós não temos certeza que ainda teremos que tirar muitas dúvidas da população. Presidente, quantos brasileiros já se cadastraram no programa e quantos já receberam o benefício até agora? Então, nós já pagamos semana passada 2,5 milhões de brasileiros que estavam no cadastro único fora do Bolsa Família. Estas pessoas não precisaram se cadastrar porque fazem parte do grupo de cadastros que nós já temos. E mais 6,6 milhões de brasileiros receberão nesta semana ainda deste grupo. Ou seja, cadastro único, fora do Bolsa Família, nós pagaremos mais de 9 milhões de brasileiros, 2,5 milhões na semana passada e 6,6 milhões nesta semana. O que nós temos é um segundo grupo de informais, microempreendedores individuais, que nós já temos mais de 33 milhões de pessoas cadastradas e vamos começar a pagar nesta semana, mas esta base de dados a Caixa ainda não recebeu do Ministério da Cidade, da Dataprev. Deveremos começar a receber hoje e aí vamos pagar nesta semana, a partir de quarta-feira, recebendo essa base hoje. E tem o terceiro grupo, que é o grupo do Bolsa Família, que vamos começar a pagar ao redor de 1.400.000 pessoas na quinta e na sexta-feira. Então, são os 10 últimos dias do mês, que dá ao redor de 14 milhões de pessoas, e também nesta quinta-feira começamos a pagar. Então, nesta semana, a Caixa vai pagar mais de 9 milhões de brasileiros, fora os informais, e nós temos ao redor de 30 milhões que se cadastraram na semana passada e o Dataprev está analisando para poder enviar à Caixa Econômica Federal. Presidente, o caminho para solicitar o benefício é acessando o site ou baixando o aplicativo, mas para quem não tem como fazer isso, não tem um filho, não tem um neto que possa ajudar, a pessoa não entende nada de internet, como é que ela pode solicitar esse benefício? Bom ponto. Primeiro, é importante reforçar que só existe 2 pontos, 2 caminhos. O site oficial da Caixa Econômica Federal, auxilio.caixa.gov.br. Qualquer outro site é falso, é uma fraude, então só esse site da Caixa pode receber. E o segundo é um aplicativo, também auxílio emergencial, Caixa Governo Federal, qualquer outro aplicativo é fraude, então só esses 2 caminhos. Um terceiro ponto é a central telefônica 111 e lá a população pode tirar dúvidas. Quando você não tem acesso nem a um aplicativo, a um celular e nem a um site de internet, nós recomendamos às associações de bairro, que nós temos tido uma participação muito grande, em especial nos lugares do interior, em especial no interior do Norte e Nordeste, e este é o melhor caminho, é o mais eficiente, porque essas associações estão concentrando um número maior de pessoas e aí a gente tem uma comunicação mais fácil. Durante uma das coletivas na semana passada, o senhor falou que não seria possível sacar todo o dinheiro de uma só vez. Por que essa limitação, presidente? Quando você recebe uma conta já existente da Caixa ou do Banco do Brasil, você pode sacar. O que acontece é que nós vamos depositar em contas digitais e nestas contas digitais vai ter um pouco de demora para o saque. Por quê?
porque vamos depositar só nessa semana provavelmente mais de 10 milhões de brasileiros, em especial os informais, que, de novo, nós temos que receber ainda essa base de dados, e se nós depositarmos tudo de uma vez, teremos uma corrida às agências da Caixa ou às lotéricas, e isso é algo que, neste momento desta questão da saúde, do coronavírus, nós queremos evitar. Então, o que é importante é o seguinte: quando depositarmos, sim, o cliente pode realizar uma transferência integral do valor, ou seja, via DOC. Se o cliente, o trabalhador, quiser transferir 100% do seu valor para uma outra conta, uma conta de um familiar, pode. Quiser pagar as dívidas, pode. Dívida de água, luz, gás, contas normais, telefone, tudo isto pode integralmente. Se tiver pagamentos que sejam no total do valor que está depositado, pode sim pagar tudo, pode sim transferir. O que nós vamos ainda publicar o calendário de resgate é porque nós precisamos saber exatamente esse número de informais, o número de clientes que estão na Caixa Econômica, para poder falar para a população. Presidente, nós separamos algumas dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores. Eu começo com a pergunta da Kátia Soares, que é de Blumenau, Santa Catarina. A Kátia disse que cadastrou a conta errada e pergunta como pode fazer para corrigir esse erro. Cadastra de novo, até porque se cadastrou a conta errada, o cadastro não será válido. Esse cadastro ele só vai ser válido quando tiver uma conta no mesmo CPF dela. Então, isto certamente já é um problema que será identificado e não será validado. Então, ela tem que aguardar ali o sistema mostrar que houve algum problema para ela conseguir refazer o cadastro. Minha sugestão, tente realizar o cadastro novamente. Provavelmente, ela será permitida nesse segundo cadastro. Por quê? Porque o primeiro terá sido invalidado. Em última análise, entre em contato com alguém da Caixa Econômica Federal, porque isso certamente vai ser invalidado, a primeira tentativa dela, para que a gente tenha essa segunda tentativa e seja válida. Próxima pergunta é da Aline de Oliveira, de Matão, São Paulo. Ela diz o seguinte: estou no CadÚnico e quando vou fazer o cadastro, o aplicativo pede para esperar 5 dias. Por que isso acontece? Exatamente porque a Caixa recebe as informações e envia as informações para a Dataprev, para que a Dataprev valide elas e nos devolva. A Caixa é simplesmente o agente pagador, mas quem verifica os dados e verifica se está ok ou não ok é a Dataprev. A Caixa não valida os dados e, também reforçando, quem está no CadÚnico não precisa se cadastrar. Só precisa se cadastrar no aplicativo ou no site quem é informal, quem é um trabalhador independente, quem é um microempreendedor individual, porque todos os 75 milhões de brasileiros que estão no Cadastro Único já têm a sua análise pela Dataprev e Bolsa Família. Os 14 milhões serão pagos naturalmente, são um pouco mais de 14 milhões, e os que são do Cadastro Único, fora do Bolsa Família, são exatamente esses ao redor de 9,1 milhões de brasileiros que receberão, após uma análise da Dataprev, de toda a base de dados do Cadastro Único fora do Bolsa Família. Felipe Queiroz, ele pergunta o seguinte: minha mãe é beneficiada do BPC, que é o auxílio de deficiente, e eu moro com ela. Eu estou desempregado e faço parte do CadÚnico. Posso ter o auxílio? Sim, essa é uma análise da Dataprev, então é muito importante. Se ele faz parte do Cadastro Único, ele não precisa se cadastrar. E a Dataprev já realizou essa análise e já enviou à Caixa Econômica Federal, e ele será provavelmente pago
durante essa semana. Se houver algum outro problema, é porque a Dataprev analisou e falou e verificou que, por algum motivo, por causa da lei, ele não poderia receber. Mas, a priori, ou seja, de uma maneira normal, ele sim receberá, porque ele faz parte do cadastro único e esta análise, que ele falou, se enquadra sim em quem vai receber. Pergunta que vem agora. José Carlos Antônio de Araraquara, São Paulo. Fiz o cadastro e escolhi receber pela conta digital. Vou poder fazer o saque mesmo sem o cartão? Neste momento, como nós falamos, a conta digital permite transferência via DOC, pagamento de uma série de contas e só poderá realizar o saque mais para frente, em um calendário que nós ainda vamos divulgar, por causa de toda a questão do coronavírus, que nós não queremos que tenhamos dezenas de milhões de pessoas indo às agências e ou aos lotéricos para receber. Então, nós ainda vamos receber a base dos informais e, com a base dos informais, mais a base do cadastro único, mais a base do Bolsa Família, que, de novo, a partir desta quinta-feira, vai receber durante 2 semanas, nós iremos falar para a população quando que cada um vai poder sacar na boca do caixa e será a partir dos meses de nascimento, da mesma maneira que fizemos ano passado no saque imediato do FGTS. Então, para sumarizar, poderá, mais para frente, de acordo com o mês de nascimento, para que não tenhamos nas agências e nos lotéricos da Caixa uma aglomeração de pessoas neste momento de coronavírus. E é inclusive uma oportunidade das pessoas passarem a usar mais os meios digitais e ver a facilidade disso, né, presidente? Exatamente. A Caixa está fazendo o maior programa mundial de inclusão social e financeira. Serão mais de 30 milhões de brasileiros que terão sua conta digital, pessoas que não tinham ainda acesso. E isso é muito importante, como você falou muito bem, para além deste programa de pagamento. Por quê? Porque as pessoas vão poder começar a movimentar o seu dinheiro independente de ir às agências. Então, isso é um benefício muito grande para a população e será feito também numa segunda etapa com as pessoas do Bolsa Família que não têm conta ainda, isso de novo numa segunda etapa, e nos próximos benefícios. Iremos pagar o FGTS, R$ 1.045 até R$ 1.045, só em junho, só para deixar claro, agradeço a oportunidade. Este programa anunciado semana passada, só a partir de 15 de junho, não adianta ir para a agência agora, porque esse benefício ainda vai demorar alguns meses, mas o que a gente anuncia para a população é que quem não tiver conta, nós ofereceremos também de graça conta digital, que são mais pelo menos 10 milhões de pessoas. Então, para sumarizar, nós teremos 30 milhões de brasileiros com contas digitais neste benefício de R$ 600 e mais 10 milhões no FGTS. Então, até o meio de junho, teremos incluído mais de 40 milhões de brasileiros, todos com acesso a uma conta digital de graça. Presidente, próxima pergunta vem de Bragantina, no Paraná, do Antônio Messias de Oliveira. Sou cadastrado no CadÚnico, mas recebo aposentadoria de um salário mínimo pelo INSS. Tenho direito ao auxílio emergencial? Não, não tem, exatamente porque já recebe aposentadoria. Uma pergunta muito importante. Este é um exemplo do que a Dataprev está fazendo. Ela pega toda essa análise, a base de dados, e ela vai fazendo o cruzamento de informações, e este é um exemplo muito importante. Os aposentados não terão direito a este benefício dos R$ 600.
Pergunta agora é do Lúcio, ele que usou a hashtag Record News no Twitter. Ele pergunta o seguinte: se tem um prazo máximo para se inscrever e solicitar o auxílio emergencial, presidente? Quais prazos? Ótima pergunta. No dia 2 de julho, são exatamente 90 dias após a promulgação da lei. O que é importante aqui? Pergunta muito importante. Se ele se cadastrar hoje, ou daqui a 10 dias, ou daqui a um mês, vai receber as três mensalidades de benefício. E por que isso? Porque nós pagaremos a segunda parcela a partir do final de abril, do dia 27 ao dia 30, para os informais e para os que estão no cadastro único fora do Bolsa Família. Então, por exemplo, se alguém se cadastrar no dia 10 de maio, não vai receber só a terceira parcela que nós pagamos no final de maio. Receberá a primeira parcela, que nós pagamos semana passada e pagaremos essa semana, receberá a segunda parcela, que será paga na última semana de abril. Então, quem se cadastrar até o dia 2 de julho receberá as 3 parcelas, independente de quando se cadastrar. Presidente, mais uma pergunta agora. Agradeço até pela paciência do senhor, porque aqui são muitas as dúvidas dos telespectadores e essas dúvidas ajudam a esclarecer outras pessoas. O Claudinei Gomes de Sá pergunta o seguinte, ele fala o seguinte, na verdade: o benefício é da minha esposa, mas cadastrei ali a minha conta de poupança. Tem problema? Ele vai conseguir receber para o benefício da esposa? Na poupança digital, porque nós temos aqui alguns vice-presidentes, essa é uma boa pergunta, dúvida, primeira vez que eu ouço. Então, na poupança digital, sim, mas essa é uma boa pergunta. E o que eu quero até reforçar? Por favor, envie para a gente aqui na Caixa todas as dúvidas que vocês têm e nós iremos tirar. Poderemos ter outras conversas aqui, se eu não puder estar por algum motivo, nós teremos um dos vice-presidentes, porque esse canal é muito importante para que a gente tire todas as dúvidas da população. Mais duas perguntas sobre o auxílio emergencial. A Lara Andrade: gestante tem direito a receber os R$ 1.200? Se o gestante tem direito a receber, vai ser analisado pela Dataprev, muito importante. A Caixa ela recebe as informações, os pedidos, e a Dataprev faz a análise. Agora, a última pergunta sobre o auxílio emergencial vem de Marabá, no Pará, do João Santos. Sou pai solteiro e tenho um filho que mora comigo. Ele tem 6 anos. Tenho direito a receber os R$ 1.200? Porque a gente tinha falado da mãe, chefe de família, mas esse caso que é o pai, ele tem direito, presidente? Isso. Se inscreva. Quem faz a análise é a Dataprev, entendemos que sim, mas é muito importante, porque o que acontece? Muitas vezes nós estamos recebendo as informações, mas existem outras. A lei ela é extremamente detalhada e muitas vezes você tem outras informações que não recebemos agora e por isso que é tão importante se cadastrar, fundamental se cadastrar. A análise será feita em detalhe pela Dataprev. Então, deixa eu reforçar. Todas as pessoas que estão no cadastro único não devem se cadastrar porque já estão sendo analisadas. Quem não está no cadastro único, a priori, se inscreva, a não ser que seja um funcionário público, tenha já aposentadoria, mas na dúvida se inscreva, desde que claramente não precise se inscrever, mas a análise será feita pela Dataprev e terá uma resposta extremamente rápida para a Caixa Econômica, que responderá, por consequência, a população. O senhor falou que a Caixa disponibiliza canais para tirar dúvidas. Quais são esses canais, presidente? auxilio.caixa.gov.br, esse é o site. O número 111, que é a central de telefone, e este número 111, ele é apenas para tirar dúvidas. Importante que no 111 nós não realizamos o cadastramento. E tem um aplicativo que é Auxílio Emergencial Caixa Governo Federal.
reforçando que o aplicativo só tem um que vale, que é este. Qualquer outro aplicativo é fraude e nós estamos junto com a Polícia Federal, porque isso é inaceitável. E no site nós temos várias possibilidades para tirar a dúvida. Mas o 111, que nós já tivemos mais de 10 milhões de ligações, é o mais eficiente porque existem já automaticamente uma série dessas dúvidas que podem ser retiradas. A gente muda de assunto agora e fala sobre o mercado imobiliário. Na semana passada, a Caixa anunciou 43 bilhões de reais de recursos, uma tentativa de amenizar os impactos da crise no setor. Em relação à taxa de crédito imobiliário, presidente, essa taxa vai ser mantida ou pode ter aumento ou redução nos próximos dias, nos próximos meses? A taxa de crédito, ela já era menor do mercado. A Caixa tem basicamente todas as linhas com taxas muito baixas, as menores. Então, do ponto de vista da taxa de crédito, não. O que nós estamos verificando é, de um lado, para novos créditos, nós oferecemos 6 meses de carência. Seja para a pessoa física que está comprando sua casa, seja para a empresa que está construindo esse apartamento. Então, esse é um ponto muito importante. Para novas construções, 6 meses de carência. Para empréstimos que já existam, nós oferecemos 90 dias de pausa e mais de 1,5 milhão de brasileiros já aderiram via o aplicativo. Então, também é muito importante, no aplicativo da Caixa, nós já estamos oferecendo esse benefício e o que vamos fazer, se houver um aprofundamento da crise, nós iremos ampliar. Começou com 60 dias, passou a 2 semanas para 90 dias e, se houver necessidade, sim, estenderemos para 120 dias, para 150, porque a Caixa é o banco de todos os brasileiros, em especial dos mais humildes. E estes 43 bilhões de reais devem manter 1,2 milhão de empregos. A conversa que nós tivemos com as empresas do setor é, número 1, manter os empregos. Número 2, ter todas as condições para que as empresas, as pessoas possam trabalhar com segurança, tenham material em relação ao coronavírus. Nós não queremos, não aceitamos que estas pessoas tenham uma exposição que vá potencialmente fazer mal a elas. As empresas foram extremamente alinhadas, né? Eu quero agradecer. Então, vamos manter 1,2 milhão de empregos e essas pessoas terão, sim, um cuidado, porque nós temos esse equilíbrio entre preservar as vidas do ponto de vista da saúde e preservar as vidas do ponto de vista da manutenção do emprego, porque uma crise econômica, sem dúvida nenhuma, terá impacto muito forte na saúde das pessoas no futuro. Então, este equilíbrio é que a Caixa, alinhada com o governo federal, com o presidente Jair Bolsonaro, busca equilíbrio entre a parte da saúde e a parte da economia. Eu queria falar agora sobre um assunto que o senhor já tocou nele anteriormente. O governo anunciou novas rodadas de saques do FGTS a partir de junho e alguns dados apontam aí que essa retirada vai zerar cerca de 80% das contas do fundo. A gente sabe que o FGTS é bastante utilizado no financiamento da casa própria. De que forma esse recurso não vai fazer falta lá na frente para o financiamento de novos imóveis? Todo esse cálculo foi realizado pelo Ministério da Economia, Secretaria da Fazenda, e eu não tenho esses dados, porque, de novo, não tenho acesso a esses dados, mas estes saldos que potencialmente serão zerados são saldos que já são muito pequenos. Então, não são os saldos mais relevantes para o FGTS. O fato é que
relativamente um número pequeno de pessoas acaba financiando todo o FGTS. Além disso, nós temos ao redor de 37 bilhões de reais do PIS, que será transferido para o FGTS, e são contas muito antigas, que nós já tentamos realizar o pagamento diversas vezes. A última, que começou ano passado e foi até o dia 31 de março desse ano, e as pessoas não resgataram. Então, provavelmente, este saldo do PIS é um saldo que não será mais resgatado. Então, a resposta principal, estes 20%, que, de novo, eu não tenho os números, mas tendo sido anunciado, certamente é o fato, estes 20% concentram a grande parte do volume e não terá impacto porque o Ministério da Economia, a Secretaria da Fazenda, realizou todos os cálculos com tranquilidade e não terá impacto no financiamento da habitação popular. Presidente, nesses anúncios da semana passada, o banco anunciou, inclusive o senhor falou há pouco, sobre esse prazo de carência de 6 meses para o pagamento de novos empréstimos. A gente sabe que as agências da Caixa estão, assim como imagino de todos os bancos, de outras redes, enfim, estão atendendo apenas serviços essenciais, né? Como é que então o cliente pode solicitar esse financiamento nesse momento? Espera a crise passar e as agências voltarem a funcionar ou há outros meios de atendimento? Ótima pergunta. Primeiro, está funcionando de uma maneira exemplar essa questão dos aplicativos. Como eu falei, mais de 1,5 milhão de pessoas pediram a pausa dos 90 dias pelo aplicativo. Não precisaram ir às agências para pedir essa pausa. Segundo ponto, mais de 90% do crédito imobiliário na Caixa Econômica Federal é realizado pelos correspondentes bancários. Nós temos 8.700 mil correspondentes bancários espalhados pelo Brasil. E os correspondentes bancários estão abertos, é o Caixa Aqui, então nós podemos sim receber via os correspondentes bancários, via os aplicativos, via o site da Caixa Econômica. Então temos uma série de maneiras diferentes de financiar o crédito imobiliário. Inclusive, as próprias construtoras fazem esta ponte, porque nós financiamos, mas eles também originam. Então, temos basicamente o mesmo modo de originação, dado que nas agências tínhamos menos de 10% dos pedidos. Agora, um ponto muito importante que você colocou: nós sairemos daqui a alguns meses dessa crise como um país, e em especial a Caixa, muito mais digital. Então, de uma maneira muito clara, o que nós esperamos é que estes pedidos, não só do crédito imobiliário, passem a ser realizados pelos aplicativos. Serão analisados normalmente, mas o pedido pode ser e será cada vez mais pelo aplicativo. Por fim, nós temos mais de 70% das pessoas que trabalham na Caixa Econômica Federal trabalhando de casa. As pessoas que analisam esta questão do crédito imobiliário, todas estão trabalhando de casa. Então, do ponto de vista da análise de risco de crédito, está tudo tranquilo. Todo passo a passo, todo o tempo será até mais rápido do que antes, porque essas pessoas estão focadas na análise de crédito. Então, teremos os correspondentes bancários, mais de 8.700 pelo Brasil, temos o aplicativo, o site da Caixa Econômica Federal e temos as próprias construtoras que recebem os pedidos e enviam à Caixa Econômica Federal. Muito bem, nós conversamos com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Presidente, muito obrigado por reservar esse espaço na agenda para conversar com a gente aqui na Record News. Uma boa semana para o senhor. Muito obrigado, será uma semana intensa, nós pagaremos pelo menos 10 milhões de brasileiros só pela Caixa Econômica Federal. E o que a gente quer pedir
é que sempre as dúvidas venham, nós estamos, obviamente, muito ansiosos, inclusive, para tirar a dúvida da população. Nós entendemos a relevância da Caixa. Quero agradecer à Record e pedir para que vocês continuem trazendo a gente essas dúvidas. Se eu mesmo não puder tirar, porque certamente eu sempre vou querer ajudar, teremos pelo menos um vice-presidente da Caixa Econômica Federal com vocês, tirando as dúvidas. Certamente teremos outros encontros como esse. Mais uma vez, obrigado, presidente. Até a próxima.